Amém, queridos. Graças e paz. Boa noite. Como vocês estão? Chegamos já na reta final. Glória a Deus. Bom, o tema da minha ministração é caráter e integridade ministerial. Como todos nós aqui passamos por essa matéria, nós aprendemos que integridade é aquilo que não é viola, que não se pode violar, que é imutável, que não se corrompe. Ou seja, é algo, a pessoa que age de forma ética e que age com uma conduta reta. Queridos, hoje em dia, na geração que nós vivemos atual, muitas pessoas, principalmente no nosso meio, têm se corrompido diante dessa verdade. Nós, como ministros desse evangelho, como ministro dessa palavra, que carregamos a verdade desta palavra, precisamos agir desta forma, com integridade, incorruptível, sem nos deixar ser levado por ventos de doutrinas. Mas hoje, principalmente quando nós abrimos a internet hoje em dia, eu diria que é até vergonhoso ver determinadas coisas, ver pastores que se corrompem, que fazem do evangelho um comércio, ver pessoas que se deixam levar por propostas que chegam, porque propostas elas vão chegar a todos os momentos. Mas nós, como ministros, como aqueles que carregamos a luz dessa palavra, a verdade contida nela, nós não podemos nos deixar corromper por isso. Nós precisamos andar em um caminho de retidão, em um caminho no qual nós não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Lendo para vocês aqui Salmo, no capítulo 15, é um salmo de Davi, diz assim: o Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva a vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim, jamais será abalado. O que eu quero que vocês entendam aqui é que Davi, quando ele pergunta ao Senhor, quem pode ter acesso ao seu santuário? Davi ele não está se referindo a um templo, Davi não está se referindo a um lugar entre quatro paredes, não. Davi está aqui perguntando ao Senhor algo sobre relacionamento. Senhor, quem pode se relacionar com o Senhor? Quem pode ser digno de entrar no teu santuário? E ele mesmo aqui lista uma série de características que nós devemos ter para poder conseguirmos ter a dignidade de entrar no santuário do Senhor, de ter um verdadeiro relacionamento com Ele. E eu acho assim, que uma pessoa que verdadeiramente ela tem um relacionamento íntimo com o Senhor, ela não vai se corromper. Não tem como eu dizer que eu me relaciono com o Senhor, que eu tenho uma vida no qual eu tenho ali um momento de comunhão com Deus diário, e eu me corromper diante das circunstâncias e diante das propostas que me chegarão. Desde o início, na criação, quando Deus criou Adão e Eva, a expectativa do coração dele é que nós fôssemos íntegros. Infelizmente, com a entrada do pecado no mundo, através de Adão e Eva, lá mesmo já se houve uma quebra dessa integridade, quando eles tentaram se esconder do Senhor. Mas a expectativa do coração do Senhor não mudou em relação a mim nem a você. Como ministros do Evangelho, nós precisamos ter uma vida que reflete esta integridade da palavra. Nós não podemos nos deixar corromper. Nós temos lá em Serra Branca, eu nem falei, gente, eu sou do Verbo da Vida de Serra Branca. E lá nós temos com nossos pastores um grupo que é de treinamento profético. E de vez em quando ele lança lá alguns vídeos. E eu fico chocada com aqueles vídeos, porque é unção do bolo, é a venda do suor, é venda da saliva, é golpe ungido. E eu falo, Senhor, o que as pessoas têm feito com a tua palavra? O que as pessoas têm feito com a unção que o Senhor tem confiado na mão delas? O que as pessoas têm feito com o seu chamado? Tem tornado o chamado uma moeda de troca.
tem tornado o chamado um comércio. E não foi para isso que nós fomos chamados. Não foi para isso que nós passamos um ano aqui dentro. Não foi para isso que nós estivemos sentados, que muitos aqui eu acredito que passaram por algum tipo de dificuldade para chegar até aqui, seja por financeiro, seja por transporte. Então não foi para isso. Nós precisamos verdadeiramente honrar essa palavra, honrar a verdade contida nela, honrar a unção que o Senhor confiou às nossas mãos. Quando aceitamos e dizemos sim ao Senhor, se faz necessário entender que precisamos viver uma vida de integridade. A nossa vida ela não tem que ser íntegra somente aqui dentro, somente dentro da nossa igreja, mas lá fora é o principal local onde nós temos que demonstrar essa integridade. Porque, queridos, quando nós fazemos alguma coisa, não é o nosso nome que primeiramente é envergonhado, mas é o nome do Senhor. Porque as pessoas jamais vão falar assim, olha a Viviane ali, ó, contou uma mentira. Não, ele vai falar, olha a crente, falando mentira. E isso será requerido das nossas mãos. Nós precisamos ter a consciência dessa verdade, a consciência daquilo que nós carregamos através do Evangelho de Jesus. Davi fala sobre a comunhão, como eu falei com vocês. E quando nós falamos a respeito de caráter, nós falamos de alguém que é completo, que não há falha. Logicamente, nós vamos falhar, porque nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos ser como Davi foi. Davi foi segundo o coração de Deus, porque ele tinha rapidez no se arrepender. Davi era rápido em se arrepender, Davi ele era rápido em reconhecer os nossos erros, mas muitas das vezes nós erramos e não queremos reconhecer esses erros. E quando somos chamados à atenção, não gostamos. Fazemos bico, vou sair da igreja. Porque a igreja sempre tem culpa. Deus sempre tem culpa, você é inocente. Então, eu falo isso por propriedade, porque a gente vive essas coisas. Né? Nós somos pastores auxiliar na nossa igreja e a gente vive essas coisas. Então, assim, eu fico muito triste, muito chateado, muitas das vezes, de ver pessoas que passaram por tudo isso que nós estamos passando e erraram todas as coisas que são ensinadas nesse lugar. Ou seja, aprendeu para homens, não aprendeu para si, muito menos para fazer a obra do Senhor. Quando a Bíblia fala de um coração íntegro, ele está falando de se empenhar, de dar o melhor, de colocar tudo que tem. E você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem feito tudo o que você pode? A gente vê pessoas que muitas das vezes com um sorriso no rosto ele serve, mas com a língua ele fala mal. Com a língua, quando sai da igreja, ele vai falar mal do pastor, ele vai falar mal do culto, ele vai falar mal do ministro. Então, não são pessoas que estão dando tudo que têm, pelo contrário, não estão dando nada. Não estão usufruindo de tudo aquilo que o Senhor poderia fazer através da vida dele. Integridade é algo que eu e você deveríamos enxergar. Não como apenas fazer o correto, mas como ser correto. Como ministro, nós não podemos apenas fazer o que é correto, mas nós precisamos ser correto em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Eu vou contar assim, um breve testemunho. Você pode achar assim, nossa, que coisa boba. Mas eu fiz uma compra na internet e eu não recebi essa compra. Então, eu liguei para lá e pedi o estorno. Eles demoraram para estornar e, enquanto estavam no processo de estorno, a mercadoria chegou. Então, eu entrei em contato com eles e falei, ó, eu recebi a mercadoria e eu gostaria de cancelar o estorno e ficar com a mercadoria. O atendente falou assim, senhora, nós não podemos mais cancelar o estorno porque está em processo, mas, pelo seu caráter e honestidade de nos dizer que recebeu a encomenda, vai ficar para a senhora como um brinde, como um presente. Então, queridos, são os mínimos detalhes. Eu poderia ter ficado calada diante daquela situação, mas eu falei, não, isso não é correto. Eu vou receber um dinheiro por um produto que já está na minha casa. Então, são pequenos detalhes. Deus ele nos observa nos mínimos detalhes, nos pequenos e nos grandes. Muitas das vezes, a gente procura fazer o que é correto quando é algo grandioso, quando é grande, mas nos mínimos a gente deixa passar, ninguém está vendo. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Vai.
com certeza, em algum momento, Satanás vai usar isso contra você. Se eu precisasse, hoje, falar a respeito de um homem de integridade na Bíblia, eu falaria de Jó. Porque Jó, ele tinha tudo para poder amaldiçoar Deus, assim como o diabo estava ali instigando a ele. Mas Jó, diante de todos os seus sofrimentos que ele manteve a sua integridade, o seu caráter inabalável. Quando nós temos essa dimensão de que manter a nossa integridade, ela está em primeiro lugar, nós não seremos abalados. Nós não seremos surpreendidos por coisas que se levantam. E mesmo assim, se levantarem, você estará preparado, porque existe um Senhor que te socorre. E como nós aprendemos a respeito dele aqui. Como foi bom cada palavra, cada ministração aqui dita. Lá em Provérbios 11:3, diz assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Seu caráter não deve ser como paredes que as pessoas pincham, que as pessoas rabiscam, e depois ela vem, pinta e está tudo certo. Acabou, morreu o assunto, esqueceu. Não esqueceu, querido, vai estar sempre lá, porque você é um ministro do Evangelho. A sua função é levar a integridade desta palavra intacta, em todos os sentidos, seja dentro da sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na faculdade, onde quer que você esteja. Pessoas estão te observando, pessoas estão te acompanhando, pessoas esperam que você seja diferente. Pessoas esperam que você faça a diferença. Nós não somos como todo mundo, nós somos diferentes. Porque nós não somos desse mundo, então não temos como ser como todo mundo é. Então, se somos diferentes, nós precisamos fazer a diferença. Na nossa casa, para os nossos filhos. Os nossos filhos são os primeiros observadores. Os nossos filhos são aqueles que primeiro se espelham em tudo aquilo que nós fazemos. E para finalizar, eu queria te dizer que Deus, quando ele ali, diante daquela circunstância de Jó, ele chega para Satanás. Eu vou ler o versículo só para vocês entenderem rapidinho. Jó 2:3 diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus está elogiando Jó, porque Jó ele agiu com sinceridade, ele prevaleceu ali, reto, com um caráter inabalável, até o final. E ele foi recompensado. Deus foi justo com ele, pelo seu caráter e pela sua fidelidade a ele. Então, que assim possamos ser. Então, essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Eu queria agradecer toda a equipe de monitoria, meus pastores que estão ali. Se não fosse o incentivo deles, se não fosse todo o apoio, toda a força, nós não teríamos chegado até aqui. Meu marido, que abraçou aí essa causa comigo, né? E a gente tem passado aí por esses 3 anos, porque teve os 2 anos do Rema, juntos nessa pegada. Só a gente sabe, né, os livramentos na estrada, mas Deus foi fiel. Muito obrigada aos nossos diretores, a toda a equipe de monitoria, pelo privilégio de poder estar aqui, de poder compartilhar as coisas, as situações com vocês. Quantas palavras de incentivos a gente recebe todas as vezes que a gente entra pelaquela porta. Às vezes a gente está só pela misericórdia, cansado, e a gente recebe um abraço, recebe uma palavra que renova e nos dá ânimo. Amém? Então, sejam abençoados.